Planeswalkers, a mais um episódio do Guia Planar. Eu sou o Matheus. Eu sou o Felipe. Eu sou o Nelson. E esse é o Guia Planar número 18, onde após atingir a maioridade, a gente vai falar sobre o lado sexy de Magic. Finalmente. Porn! Porn, infelizmente, ainda não, né? Quer dizer, tem, Não. mas não oficialmente. Regra 34 cartas da alteradas internet, não né? vale. Regra 34 da internet, sempre tem. É isso aí. Mas antes, como de costume, a gente vai para um Cracker Pack. E hoje é de Weatherlight. Weatherlight, que é isso aí. Pacotinho, Weatherlight. o segundo pacotinho que eu comprei lá em Chicago de cartas bostas. Que carta O bosta Nelson é em o português. AVGN do Magic, né? Eu queria ter comprado de Terras Natais, mas não tinha. The Não, Dark, de não repente. faz isso com a gente. Não faz isso. Então vamos lá. Vamos pegar as cartinhas. Os desenhos são bonitos, pelo menos. Fique feliz, tem Isso alguma não quer coisa dizer boa nada. no set. Eu até achei muito estranho que no outro pacotinho eu achei que tinham me sacaneado e tirado a rara, né? Porque não tinha os símbolos. Esse pelo menos tem os símbolos. Então vamos lá. Vocês procurem aí o bagulho em português, que obviamente eu não vou saber. Então, Strands of Night. Um encantamento preto por 2 preto, 2 genéricos. Paga 2 preto 2 de vida e sacrifica um pântano. Coloque a criatura alvo no seu cemitério e em jogo. Carinho, né? Pelo efeito, mas pode fazer todo o turno. Pode fazer enquanto tu tiver pântanos. É. E vida. Filamentos É. da noite em Não português. é a pior coisa Mas do não, mundo. não vale a pena. Não é. Podia Essa ser- é incomum, Nelson, tá? Ah, é? Então, Ixi, então não tem ordem Isso. nenhuma nesse booster. Não. não, são as 3 incomuns, a rara e aí as 10 comuns. O resto de comum. Que bizarro. Então É. vamos lá. Então a próxima é incomum. Relearn, reaprender, provavelmente. O desenho é divertido. 2 azuis e um genérico, um feitiço. Retorne a instantânea, interrupção ou sorcery alvo do seu cemitério para sua mão. Interrupção. Na época que ainda Interrupção. tinha essa bizarrice. Olha só, a rara não é das piores. Ou isso aqui é incomum ainda? São 3 incomuns? Isso. Ih, São então a 3 rara incomuns. deve ser uma bosta. Se é incomum, é bonzinho, a rara deve ser uma bosta. Jainstone Mine. Ó. Ó, Um terreno, quando ele entra no campo de batalha, coloca 3 contadores de mineração. Vira, remove um contador, adiciona um mana de qualquer cor. Se não tiver nenhum contador, destrua. mina de pedras preciosas. Te deu em $8. $8, sério? É? Não pagou o É? custo. É jogado... Era jogado no Bloom Titan, no Modern. É jogado no... Esqueci o nome do deck lá, no Dread, no Mana Dread, no Legacy. Mana Dread, verdade. É, Boosterzinho uma carta jogada. Boosterzinho foi uns $14, não pagou o booster. Vamos ver a rara. De repente Ih, ela- mamãe, nossa, sério? Bom, o desenho é foda. E eu acho que eu já ouvi a história desse cara. Parece que são 2 irmãos, 2 demônios irmãos. Bom, o nome dele é Morinfen. Por 2 pretas e 3 genéricas. É um demônio lendário, eu imagino. O desenho é muito foda. É uma 5/4 voar com cumulative upkeep de 1 de vida. Sinto te dizer que é uma rara de 30 centavos. Eu já tava esperando, não tinha nenhuma ilusão de que eu ia pegar alguma coisa boa. Mas o desenho é bonito. Tá valendo. Pior é pensar que na época dela isso aí era bom, cara. Porque, tipo, uma 5/4 voar por 5 de mana no preto. Nossa, cara, era... Sim, preto, fique feliz se tu conseguiu uma 1/1 voar por 5 de mana. Então vamos para as comuns agora. Vamos ver se tem alguma coisa que joga em algum lugar. Benalish Knight. Por 1 branco e 2 genéricos. Uma 2/2 com First Strike. Você pode... Flash, eu acho. 2/2 First Strike Flash. Por 3 de mana. Bom, cara. Porra, Pô, uma cavalerismo comum. legal. Impressionante. É bem jogável. É melhor Quase um que a rara. combat trick. Oi? É melhor que a rara. É quase um combat trick. Pô. Tu colocar um 2/2 com First Strike com o bloqueador, assim, o cara não espera, velho. Poxa, é praticamente uma emoção nesse de jogo. Ainda mais por 3 de mana. 3 de mana é bem baratinho. Agora temos Barrel Ghoul. Por 1 preto incolor, um zumbizão, 4/4. Por 2 de mana. Ih,
Tem muita merda no meio. Durante seu epic-keep, remova a criatura do topo do seu graveyard do jogo, ou então enterre Barrel Ghoul. Complicado. 2 de mana por uma 4/4, mas se tu não tiver criatura no cemitério, ele também não entra. Lembrando que nessa época tinha cemitério e pilha de descarte, né? Sim. Oi, todas as cartas que tu tem é Flavor Text do Crovax. Pode crer, eu notei que tinha alguns Crovax aqui. Olha só, o Strands of Night é do Crovax, o Morinfen é do Crovax, e agora esse Barrel Ghoul é do Crovax também. Ah, não, carta preta é Crovax. Não, eu falei das pretas só. Sim. Felipe, mas eu não joguei em Magic nessa época, tu tinha, tipo, pilha de descarte e o cemitério, eram 2 zonas separadas? Isso, tu tinha o cemitério onde só iam criaturas e todo o resto ia pra pilha de descarte. Sério? Flavor, criatura tinha que estar no cemitério. Isso. Daí por isso tinha esses esquemas de criatura no topo do teu cemitério. Porque daí hoje é a criatura que tá mais ao topo do teu cemitério, né? Mas daí naquela época não, era a criatura que tá no topo, ponto. Porque tu só tinha criaturas no cemitério. Sim, é verdade. Cara, é um saco essa regra, eles têm que remover isso. Mas já foi removida, só que Legacy ainda vale. E Pauper, eu acho remover a ordem do cemitério. Mas é só em Legacy e Pauper. Pois é, mas e tem Vintage, né? Formatos que tem essas cartas que usavam mas eles têm que banir todas as regras que fazem menção ao topo ou ou número de cartas no cemitério, esse tipo de coisa. Tipo, tem várias cartas que dizem, se tiver 3 criaturas em cima, se tiver não sei o que em cima. É muita carta pra remover. E tem carta quebrada, tipo Shallow Grave lá, Cova Rasa, que tu pega a criatura do topo do cemitério, bota em jogo, e ela tem haste e tu sacrifica ela no fim do turno, uma coisa assim. E daí se tu tirar a criatura do topo, tu poder pegar qualquer uma, nossa, o negócio vai ficar muito roubado. E tem cartas que vão parar de funcionar, né? Como é que tu vai contar se tiver 3 criaturas em cima? Se tiver 3 criaturas no graveyard, é muito mais roubado. Isso. Não sei, é que eu acho que, cara, é um saco. Ou tu pelo menos, tu pudesse ter escolha, tipo, meu deck não usa ordem de cemitério, eu não vou me preocupar em manter a ordem do meu cemitério. Isso eu acho que podia, tipo, avisar, meu cemitério não tem ordem. Isso eu não vejo que seria uma complicação muito grande. Mas aí que tá, tipo, tu pode entrar num acordo com o teu adversário, né? Não, pode ser oficialmente em torneio não. Se tu tá jogando Legacy Pauper, tu tem que manter a ordem, oficialmente, né? Claro, jogo casual, todo mundo tá cagando pra isso. Porque eu vou dizer uma coisa, eu jogo de Lands no Legacy e é um saco, cara, é um saco tem que ficar mantendo a ordem do baralho, certo? Às vezes, eu vou pegar esse terreno aqui, esse terreno e esse terreno aqui, certo? Aí tu tá apontando pros terrenos lá no meio do teu cemitério, era muito mais fácil tu poder dizer pro teu oponente, tô separando esses 3, eu tô dando Life from the Loam nesses 3, certo? Até melhor pro oponente ver as coisas, não só pra ti, é melhor pro jogo como um todo. Quando a gente joga casual, a gente esquece isso aí, olha, essas cartas são as que importam no meu cemitério, o resto não importa. Exatamente. Tirando quando o Nelson joga de casual, entre aspas, de dread, né? Tudo importa. Falei, tem jogadores e tem monstros, né? Nunca esquecendo dessa máxima. Mas vocês ficam querendo jogar Magic? Eu não quero jogar Magic, eu quero jogar Dread. Claro. Então vamos pra próxima. Shadow Rider. Por 2 pretos e 2 genéricos. 3/3, flanquear. Último, legal. Uma habilidade que infelizmente não volta. Flanquear, pra quem não tá ciente, é uma habilidade que diz se essa criatura é bloqueada por uma criatura sem flanquear, a criatura que bloqueou ela toma -1/-1, né? E não tem flavor do Crovax. Talvez seja dele, né? Tem flavor, talvez seja dele. Não coube só. A próxima, Merfolk Traders. Lembra que essa carta é um Merfolk, porque o flavor test é divertido. Por 1 genérico e 1 azul, uma 1/2. Quando o Merfolk Traders entra no campo de batalha, compre uma carta e descarte uma carta. Então dá um lootzinho. Aí o flavor test é divertido. Por mais que eu odeie água, eu amo peixes. Putz, cara. Ia da Mirri, não. Taradenho. Não,
mas é que ela é um gato, cara. Pois é, mas a duplicidade da fala aí não tem como escapar. Então, vamos pra próxima que tem eu não vou saber traduzir, mas tem uma arte muito foda também. Alms. Um encantamento por um branco. Paga um genérico, remove a carta do topo do cemitério do jogo, do seu cemitério do jogo, previna 1 ponto de dano para cada criatura. Para qualquer criatura. Interessante. Se tu tem cemitério, é um de mana pra prevenir 1 de dano. Cara, isso aqui é Weatherlight, velho. Sim, eu sei que o Weatherlight... Parece que era um ciclo isso aí, ó. Porque também agora nós temos Nature's Kiss. Por um verde, um genérico, encantar criatura. Paga um genérico, remove a carta do topo do seu graveyard do jogo. A criatura encantada ganha +1/+1 até o final do turno. Parece que é um ciclo de coisas isso. Tem uma coisa muito bizarra nesse set. Porque ele começa pelo preto e não pelo branco. No Gather? Como assim? Tipo, a ordem das cartas, o número da carta, na questão da coleção, as coleções sempre começam pelo branco e fazem o burgo, né? Sim. O Weatherlight começa pelo preto. Bizarro. Só dá pra saber se tu olhar pelo site, porque na carta em si não tem o número de colecionador. Caralho, é verdade, hein? Deve ter imprimido errado. As impressões nessa época eram uma zoeira. Não, mas é que tipo, é preto, azul, verde, vermelho e branco. Isso. Pelo menos é artefatos e terrenos, tá ligado? Mas tipo, os caras, foda-se a ordem, né? Na época eu já vi muitas histórias assim das impressões das antigas que eram uma zoeira. Tá, então Nature's Kiss já foi. Agora Blossoming Reef. Acho que é isso. Blossoming? Por um verde. Instantânea. Ganhe vida igual ao número de criaturas no seu cemitério. Grinalda Florida. Grinalda. Nunca tinha visto essa palavra. Finalmente uma carta que também não volta mais. Thunderbolt, por um genérico e um vermelho, uma instantânea. Thunderbolt dá 3 de dano ao player alvo ou 4 de dano à criatura alvo com voar. Interessante. Por que não volta? Porque agora não tem mais nem 2 de mana por 3 de dano, imagina com um treco extra ainda. Não tem mais 1 de mana por 2 de dano, cara. Não tem mais choque, velho. Mas choque, eles já tinham acabado com o choque. Agora era aquele que é 2 de mana por 3 de dano, que eu não lembro mais qual é o nomezinho. Não, é Martelo de Bogardan, não é? Não, Martelo de Bogardan não é. Eu não sei. Não, Martelo Vulcânico. Searing Spear, mas não era esse o nome, era o nome de uma carta da época do Standard, há pouco tempo atrás, que virou o padrão. Lightning Strike? Isso, Lightning Strike, isso aí. Então não tem mais choque, não tem mais Lightning Strike, tipo, foda-se a cor, né? Vermelho já era o mais fudido. Eu acho que na real agora tem uma que é 1 de mana, 2 de dano, mas só pega a criatura, tu não pode dar ao jogador. Isso, e dela tem Spell Master, se não me engano, uma coisa assim. Isso, que daí dá 3. Acho que é isso. Bom, mas a arte da carta pelo menos é bem bonita. Um dragãozão gigantesco levando um puta de um raiozão na fuça. E o flavor text é legal também. A maioria dos magos considera um Thunderbolt como uma retórica apropriada. Ok. Próximo, uma preta. Fatal Blow. Por um preto, uma instantânea. Enterre a criatura alvo que levou dano neste turno. Sim, outra do Crovax. Outra do Crovax. Isso aqui tu podia botar no teu baralho de ping. Tirando o fato que ela é Legacy. Vai que ela foi reprintada. Não, ela só saiu na 6ª edição de novo. Que triste. A próxima, Asas Fantasmas. Bodes voadores. Bodes voadores, que genial. Não, e pior que é um bode todo jeitosinho, todo bailarino, olha aí. Agora eu sou um Pégaso. E o flavor text é genial. Então, vamos encantar criatura por um azul e um genérico. Criatura encantada ganha Flying. Sacrifique as asas fantasmagóricas, sei lá, Phantom Wings. Retorne a criatura encantada para a mão de seu dono. Legal. Sempre bom poder recuperar a tua criatura sem só perdendo o encantamento. Aí o flavor text. Mas você disse quando os bodes voarem.
O Squee chorou. Pobre Squee. Coitado dos Esse é o goblins. tipo Goblin de carta Magic que vai só pra se minha fode. coleção, velho. Eu vou até deixar separado. Puta que pariu, que coisa genial. E a nossa Pobre última, Goblin. um feitiço chamado Flux, de uma arte provavelmente é conhecida, daquelas artes que não dá pra entender porra nenhuma. Já vi esse cara antes. Um monte de azul e vermelho que era pra ser, eu acho que uma batalha de magos, sei lá. Eu não uma sei. coisa bizarra. Parece ter dois caras ali no meio, um cara e uns pedaços de armadura. De qualquer forma. Um feitiço por 2 genéricos e um azul. Cada jogador escolhe e descarta qualquer número de cards. Então, compra aquele mesmo número de cards. Compre um card. Interessante. Ou entra dessa habilidade pro teu oponente também. Aí o cara também vai jogar todo o lixo dele fora. Mas, né? Não Isso aí é bom pra um baralho que use, tipo, um hack ou coisa assim, que daí tu vai estar descartando o cara. Daí tu vai chegar naquele ponto que teus descartes não servem mais pra nada. Que o cara vai estar no top deck, daí vai jogar tudo que compra. Daí tu joga isso aí pra tirar os descartes da mão e comprar alguma ação, né? Sim. E essa carta é um reprint, que ela saiu em Portal. E a arte era bem mais legal em Portal. Pelo menos dava pra entender Esse pouco. portal veio antes ou depois? Antes. Eu queria entender por que o Weatherlight ficou Alísios em português, cara. Acho que é porque é um nome, daí às vezes eles dão... Eles mudavam o nome quando era em português, quando era um nome... Tipo, que nem faziam com o Senhor dos Anéis, que Rivendell virou Valfenda. Tipo, Sim. não tem muito a ver, mas aí eles pensam, vamos fazer um nomezinho legalzinho também em português. Por quê, cara? Porque é a mesma empresa que traduz até hoje e que traduz tokens de vampiro sem lifelink. Mas é porque o Weatherlight era o navio É o nome do navio. o Gerard Isso. e companhia ali. A Mirri, o Gerard, a Cissei e esses trutas aí. Exatamente. Que estavam indo Mas lá o nome atrás do navio Crovax. mudou também, se eu não me engano. Eu vi uma vez o Marô falando uma história, um negócio de que o nome do navio tinha mudado. Então, pode ser que, de repente, como em português eles recebiam bem mais tarde, que eles tenham atualizado o nome do navio. Já, direto. Eu lembro que tinha uma coisa assim, que teve um set, aí no final do set eles tiveram a ideia de fazer esse grupinho, de juntar essa galera. E daí deram um nome pro navio. E daí não lembro por que resolveram mudar o nome. Não sei se o nome não deu muito certo, o marketing dele não foi muito bom, ou se teve algum, ou se teve algum copyright. Eu tenho uma ligeira impressão que parece que teve algum problema de copyright. Cara... E daí no set seguinte, que daí ia ser focado na galera do navio, aí eles resolveram mudar o nome do navio. Mas, cara, tem aqui uma carta da Capitã Cisai, sei lá como é que é o nome dessa praga. Em From the Vault Legends, que a carta saiu em 2011, e daí no Flavor Text eles chamam o navio de Weatherlight. Sim, mas eu tô dizendo que em português pode ser que eles tenham mudado. Daí quer demais. Eu tô chutando, né? Então é isso, esse foi o nosso booster merda que obviamente não se pagou, mas nem esperava. Veio a Gemstone Mines. E veio uns bodes voadores, cara. Tu não pode pedir muito mais do que isso. O bots vai pra coleção, pelo menos. Mas foi melhor ainda que o outro booster da última vez, do outro que eu trouxe dos Estados Unidos, o de Judgment, que veio só um Brown Beach, que eu acho que foi a melhor coisa que veio no booster. Nesse booster, cara, dá pra pegar tranquilamente os cavaleirinhos First Strike Flash, muito jogáveis. Tu tá pensando eu tô pensando em alguma coisa útil pra mim, tu tá pensando em draft. Sim. Bom, acho que antes da gente ir só pro nosso assunto principal, o Felipe tem um mimimi pra fazer com o nosso mimizento oficial. Como sempre. Momento mimimi. Isso aí. Aproveitar que não tem notícias, né? Então vai lá um mimimi, Felipe. É só o que o Felipe faz, é mimimi. Finanças do Magic, né? É o assunto mais mimizável do Magic, né? Então, o Pauper entrou na mira dos especuladores. Separei aqui 2 cartas em específico que tiveram um spike de preço nos últimos dias. Uma delas é Oubliette, que agora está custando $30, e a outra é o Shainer's Edict, que está custando mais ou menos $8. Por que as cartas do Pauper estão subindo de preço?
Primeiro motivo é que assim, dessas duas cartas em específico, que elas são cartas que só foram impressas uma vez. O Obliette saiu em Arabian Nights, o Édito saiu em Tormento. Não, Tormento, isso. E até o Édito acabou tendo pseudo-reimpressões, como cartas promo e tal. Daí que mas algumas até onde eu sei, ele só saiu no FTV to End, que daí não conta como reprint, né? Não, tem uma Os versão From the Vault não é FNM reprint. dele, se eu não me engano, uma coisa assim. Mas, enfim. Daí o que acontece é que as pessoas estão entrando no Pauper IRL, né, no Pauper de papel, e estão comprando essas cartas, porque elas têm jogado o Pauper no MTGO, têm gostado do formato, gostaram dos decks, estão achando interessante, e daí naturalmente elas estão migrando pro Pauper de mesa ali e estão indo atrás das cartas para montar os seus decks. Como essas cartas em específico são, como eu disse, são cartas que tiveram uma única impressão, então a tendência é o preço delas subir. Daí isso esse é o lado ruim do acontecimento, né? Porque daí vão haver especuladores, a carta dos preços vai subir, não adianta, porque tem poucas no mercado e quanto mais gente tiver atrás delas, é oferta e procura, né? Então, tipo, se tu tem pouca oferta e muita procura, o preço vai ser alto, não adianta. O lado bom disso é que se tem gente correndo atrás dessas cartas, é porque tem gente jogando o Pauper de papel. E se tem mais gente entrando no formato IRL, então quer dizer que isso pode fazer com que o Wizards olhe para o formato e diga, não, a gente vai usar isso como um formato de verdade, não vai ser um formato único e exclusivo do MTGO, então vamos criar regras para o formato e criar uma lista de cartas banidas para o IRL e tal. Nem que seja dizer, usem as mesmas regras do Pauper online. Porque hoje existem muitos grupos que jogam Pauper aqui no Brasil, existe o Nacional Pauper, e eles usam a regra que eu não concordo, é uma questão de opinião pessoal, que eles usam qualquer carta que tenha sido impressa como comum no formato, de papel, né, no Magic de verdade, só que eles usam a lista de banidas do online. E, na minha opinião, isso não faz sentido algum, porque se as cartas que são banidas online são banidas de acordo com o meta do online, onde não existem cartas como Hymn to Torash, não existe Granada Goblin, não existe Sinkhole. Então, as cartas... Pelonas, né? Então são cartas que elas foram impressas, entre aspas, no online, só que com uma raridade corrigida. Então, o Hymn to Torash é incomum, Granada Goblin é incomum, Sinkhole é raro. E daí as pessoas insistem em jogar dessa forma porque eles acham que se é para usar as regras do MOL, ou MTGO, então as pessoas deveriam jogar no MOL. Discordo completamente por causa disso, porque as regras, se é para usar a lista de banidas do MOL, então use todas as regras do MOL. Porque, como eu disse, as cartas que são banidas lá são banidas de acordo com aquele meta. E existem daí outros grupos também que tentam criar suas bans list próprias. Aqui em Porto Alegre a gente tem lojas que tem torneios frequentes de Pauper e eles têm suas ban list próprias. Só que daí vem aquela questão, tipo, a Wizard tem toda uma massa de dados para analisar, para dizer, não, esse baralho tá muito forte, isso aqui tá quebrando o formato, então vamos banir tal carta. E daí tu pegar um meta local e escolher quais cartas devem ser banidas, é complicado, porque tu não consegue ter uma visão do todo. Mas as pessoas defendem continuar jogando dessa forma porque elas acham que tu estaria limitando o formato, porque daí a vantagem de jogar Pauper de papel é tu poder usar qualquer carta já impressa no Magic, não importa se ela foi impressa antes de Era do Gelo ou depois. O lado bom é que daí talvez a Wizards acabe olhando para isso e daí unificando as regras do Pauper IRL e do Pauper Online, e daí acabe com essa discussão. Vai ter gente que vai ficar puta da cara, que vai ter seus hinos banidos, mas pelo menos o formato vai ficar mais coerente. Isso é a parte porque convenhamos, né? Cara, Inaturak é muito forte, cara. Tá louco.
Sem graça. Se bem que o meta do Pauper é um pouco diferente, Não, mas, mas cara, e sei no lá. Turok é roubado em qualquer coisa que tu joga. Não, ele é quebrado demais no Pauper. Demais. Ele é uma carta que é aquela coisa assim, tipo, ou tu joga com ele ou tu joga contra ele. Tu não, tipo, tu não tem como sair disso, sabe? Porque ela tem um power level muito alto pro Pauper. Ela é muito eficiente. Ela tem um power level alto pro Legacy. E, tipo, é complicado tu comparar formatos, mas o Pauper ele é mais parecido com o Legacy do que com outros formatos, porque tu tem cartas de várias edições que, por exemplo, no Modern não tem. Tem cartas que são comuns e que são muito fortes no Pauper e que seriam fortes no Modern, por exemplo, mas elas nunca foram impressas no pós-8ª edição. Cara, se é uma carta que ela é boa no Legacy e o formato que mais se aproxima do Pauper é o Legacy, imagino que sobra pro Pauper. Então... Só que tu falou ali do Sync Roll. Vocês lembram aquela vez quando a gente foi fazer um draft de Vintage Masters no MTGO? Sim. E o primeiro turno de jogo, o oponente foi terreno, o Ish, buscou um Chuva de Lágrimas, baixou o Black Lotus, quebrou a Black Lotus e destruiu a nossa lente. Tipo, tudo bem. Que forma interessante de começar o jogo, tá ligado? Tipo, tu usa 4 cartas pra destruir um terreno meu. Ok, eu aceito, pode destruir. Só que foi engraçado, né? Tá ligado? Tipo, usa um Wish, busca um destruição, Black Lotus aqui destrua teu terreno, tá bom? Sim. O cara merece destruir teu terreno, né? E daí até mais uma questão que eu acabei esquecendo de comentar, que daí o Édito, ele não é legal, teoricamente ele não seria legal no IRL, porque ele nunca foi impresso como comum em papel, só no online. Só que daí vem a coisa que... Daí vem o formato IRL Pauper, que eu acho o mais absurdo de todos. Que daí os caras chegam e simplesmente... Não, se ela foi impressa como comum, não importa se no papel ou no online, ela é válida. Aí o bicho pega. Porque daí tu mistura Sync Roll com Édito, com tudo, e daí o Mono Black é imbatível. Tem muitas cartas roubadas que foram printadas online como comum, né? Tem cartas que são boas e que elas foram impressas só online. Tem Destruição de Terreno, que é... agora eu não lembro o nome, mas tem uma Destruição de Terreno que foi impressa só como comum, só no online. Assim como tem umas que só foram impressas de papel, e daí, cara, não dá pra misturar os dois. Misturar os dois, daí tu deixa o Mono Black muito overpower. Imbatível. E já é bem imbatível, né? Ele já é forte, não é o deck dominante do online, ele é bem dominante no papel, mas se tu mistura os dois, daí ele fica imbatível. Não domina online porque não tem ainda Torak, destruição de terreno. Isso, exatamente. Eu achei interessante que, se eu não me engano, quando eles anunciaram o Eternal Masters, eles mencionaram que Pauper era um dos formatos que eles queriam suportar com a coleção. Talvez o Eternal Masters venha Pauper de papel. Tomara, seria interessante. E tomara que eles é mais bacana. que venha impressão de Oubliette, né? Porque pagar $30 no Oubliette é duro, né? É, terrível. Eles podiam aproveitar para imprimir Serum Visions também. Botar essas comuns de bosta ali que estão custando um horror em Modern, que nem as estrelinhas lá, as Chromatic Star e Sphere, que também estão mega caras. Eu não acredito na Serum Vision porque ela só joga Modern, não joga nem Pauper, porque o Pauper tem cantrips muito melhores. Sim. Quem não sabe o que é cantrip, ouça o nosso podcast anterior. Clique aqui. Clique aqui no Ether. Bom, então acho que a gente pode ir pro assunto principal. E para vocês entenderem mais ou menos o que é isso, assim, são cartas cuja arte tem um cunho sexy ou sensual. Entendeu? Não. A Wizards é meio... Na verdade, ela é bem restrita com o que ela aceita nas artes. Você não vai achar artes pornográficas, de fato, certo? Então, foi mais uma piada nossa, que no final de tudo que outra coisa. Inclusive, tirando onda disso, não lembro se é Hinged ou Unglued, tem uma carta que é a censura. E daí eles pegaram uma arte, eles contam a história é bem interessante, eles pediram uma arte pra uma maguinha azul lá, agora entregou uma arte ridiculamente sexualizada. Daí os caras olharam assim, porra, não dá pra usar essa merda.
Não, mas faz o seguinte, corta da cintura pra cima que tá tranquilo. Aí eles colocaram a arte na carta da cintura pra cima. Aí essa brincadeira saiu da Wizards, o pessoal comentou, achou graça, né, depois que veio a carta. Aí o que eles fizeram? Nessa arte da censura, é só a carta da cintura pra baixo. Só que daí com uma barra de censor enorme no meio. Tá. Mas não esquecendo também que isso acontece porque existem pessoas de todas as idades que jogam Magic. Então, infelizmente, não são só adultos ou adolescentes de fim de adolescência que jogam. Então, eles têm que ter essa preocupação, né? Se tem crianças jogando, tu não... E também, se tu sexualizar demais o negócio, sempre vai ter gente que vai reclamar, né? Isso. Ainda mais agora, né? Que a geração mimimi tá com força total, né? E também, e não só a questão da arte, né? Mas a Wizards, ela demorou muito pra aceitar usar a palavra morre ou die, né? Nas cartas. Que é tipo, eles tentam ao máximo evitar colocar coisas pesadas, entre aspas, nas cartas, né? Embora no início do Magic tivesse enterrar a criatura alvo, eles acabaram com esse termo também e segue o baile. É bom deixar claro, assim, que a gente acha correta essa forma, certo? Porque se super sensualizar as coisas, ela foge o contexto das cartas, né? Mas um pouquinho de sensualidade não mata ninguém, certo? Sexo faz parte da vida e a gente tem que aceitar disso, não adianta tentar censurar e correr disso de alguma forma. O que aconteceu? Eu gosto de colecionar coisas, mas não no sentido de, eu quero ter cartas de standard, coleção de standard, como a maioria das pessoas pega. Não, eu tinha uma coleção de cartas que eu gostava. Nem interessa o que a carta faz. Eu gostava da arte, eu gostava do flavor text, eu gostava de alguma coisa na carta, eu guardava. E daí um dia, ajeitando minha coleção, eu olhei, tem várias cartas que eu colecionei simplesmente porque a carta era mega sensual. Eu vou colocar isso numa categoria à parte. E daí eu acabei criando a minha categoria de cartas de arte sensual. A maioria delas eu tenho, tem poucas que estão me faltando no nosso top agora. E eu não coloquei ela em ordem particular nenhuma, exceto a primeira porque eu considero realmente a mais sensual que Magic já fez. Provavelmente é o motivo que ela não vê mais printing há uns 15 anos. Ela é ruim, então... Tem isso também, né? Mas... Eu acho que vale a pena a gente comentar também um pouco sobre essas listas, certo? A gente tem duas partes dela. A gente tem a primeira, que são artes com mulheres sexy. E a gente tem uma outra parte que é o contrário também, certo? A gente, por mais que nós três sejamos homens heterossexuais, a gente correu atrás pra... Vamos ver o que as Vamos pedir mulheres, opiniões femininas sobre o assunto. Isso, ou de gays mesmo, e o que eles acham que são arte sexy. Então a gente correu pela internet e a gente também montou uma listinha ali, em nenhuma ordem específica, porque... Se vocês não entenderam, a gente não vai conseguir julgar isso de uma forma justa. Se me perguntarem qual que é melhor, eu digo, sei lá, o que tem menos camisa. O mais musculoso. É pelo tamanho da barba? E é bom também mencionar que muitas vezes o que os homens consideram como uma mulher sexy pode ser um power fantasy para as mulheres. Vice-versa, certo? O que as mulheres consideram como um homem sexy pode ser uma power fantasy para os homens. Então... O que o Matheus tá tentando dizer com tantas palavras é... Olha as cartas, o que tu gostar fica. Isso. Basicamente isso. A gente escolheu algumas. Olha, o que tu gostar fica, não interessa qual seja. E aí vem a questão também. Esse vai ser um episódio que a gente vai tentar, ao máximo, descrever as imagens e tentar fazer tu, ouvinte, visualizar o que a gente tá falando, mas seria bem interessante ir atrás das cartas, a gente vai... vamos acho ver que se a seria gente interessante consegue botar a colocar lista. Vamos ver se a gente consegue colocar um doczinho com as imagens no podcast. Não digo com as no imagens, site. mas pelo menos o link das cartas pro magiccards.info, coisa assim, pra daí a pessoa poder ir olhando as cartas depois. Porque daí pra ter uma ideia do que a gente tava falando de forma mais clara, né? Porque descrevendo não dá pra passar todo o valor da arte. Né? A gente pode criar, talvez, uma galeria lá no site, ou colocar no IMGUR, ou só mesmo os links, como o Felipe mencionou. A gente vê como é que a gente vai fazer, depois de termos gravado esse episódio, que ele teve que ser gravado meio que na pressa, mas dê uma olhada nos links que vão estar na descrição desse episódio, e lá dá pra ter uma ideia de todas as artes que a gente tá falando.
E na pressa, não por ter deixado tosco, coisa assim, mas é que todos nós temos compromissos pessoais para a próxima semana e a gente quer manter a nossa periodicidade, né? Então, a gente tá gravando antes do que era o planejado. No último segundo. A gente olhou assim, putz, não vai dar pra gravar semana que vem! Daí... Grava agora! Corre! Mas não, isso não quer dizer que diminuiu a qualidade, se é que a gente tem alguma. A gente se esforça, pelo menos. Pelo menos existe A qualidade das existe cartas uma é vontade. garantida. Eu passei muito tempo escolhendo. Então vamos lá, vamos começar pelo nosso top carta sexy versão feminina. Ou seja, com mulheres nas cartas. Ou pelo menos 50% de mulheres. Vocês vão ver depois por quê. E como eu disse, eu não coloquei em nenhuma ordem particular, exceto a número 1, porque eu considero a carta mais apelativa que Magic já imprimiu. Eu não sei como é que essa coisa passou. Se chama Earthbind. Não foi printado em português, então não tem um nome oficial, mas é Prender a Terra, alguma coisa do tipo. Faz sentido, porque é uma carta bem simples, é um vermelho, paga 2... um vermelho pra dar 2 de dano numa criatura com voar e a criatura perde voar. O texto original da carta é bem mais complexo, é bem interessante ver como é que era escrito esse tipo de coisa naquela época. Só que o detalhe, ele é uma aura pra encantar criaturas. Isso, não é um instantâneo. Então É tu bem encanta a bizarro. criatura e ela toma 2 de dano. É bem bizarro essa época. Mas por que eu coloquei ela no top? Porque a carta é simplesmente, imaginem uma fadinha, mas não é uma fadinha daquelas feias de Lorwyn, não. Uma fadinha sexy, bonitinha, desenhada por quem conhece o Milo Manara. E ela está praticamente nua. Ela tem marcas no corpo, mas não são roupas, até onde eu consigo identificar. E se forem roupas, estão completamente rasgadas. E ela está presa pelos punhos e pela garganta e pelos pés e pelas pernas e por tudo, por cordas saindo do chão numa posição extremamente masoquista. Então, ouvinte, imagina hentai e tentáculos. Bem por aí, bem pertinho. Então tu imagina como é que diabos essa carta passou pela censura. Não tem explicação. A única diferença pra hora de pensar nessa visualização que o Felipe falou, a mulher tem uns peitos razoáveis, tá? Não é uns peitos estilo hentai. Matheus não conhece de hentai. A arte é mega bondage, tá ligado? Ela faz uma ilusão tremenda a esse fetiche, né? Não tem como negar. Até a cara dela, assim, toda prostrada, né? Bem... Essa carta não sairia de forma alguma hoje em dia, né? Não sei como é que ela saiu na época, pra ser sincero. Esse é o meu ponto. Por isso que eu acho ela tão impressionante. Inclusive, eu vou usar agora do meu conhecimento rentaisístico. E eu lembro que na época que tava saindo, essa carta saiu até a 4ª edição, se eu não me engano, que foi quando eu comecei a comprar as cartas. Eu vi ela na 4ª edição. Inclusive, naquela época eu lembro que tava famoso aqui, nas bancas saía, eu não sei como é que saía isso nas bancas, mas saía, um hentai chamado Bondage Fairies. Então, Isso saía em bancas. Saiu? Sério? Tinha? Cara, não tinha Venanciários hentai em banca? Não. Nossa. Aqui tinha muito, né? Teve uma época que foi um boom, assim, impressionante. E eu achava engraçado porque eles colocavam junto com os quadrinhos pra criança. Não é tipo desenho, né? Ninguém sabe a diferença. Exato, eu achava genial. Eu chegava na banca assim, eu olhava, Turma da Mônica, Tio Patinhas, Bondage Fairies. Os anos 90 já era maravilha. E aqui também não tem só a questão do sexo em si, né? Aquela questão de mostrar corpo, mostrar pele, mas também tem a questão da submissão, né? Que é tipo, a fada é uma posição bem submissa, e daí imagina, se hoje tem mimimi com aquela carta, qual é que é o nome da carta da Liliana com o Garruk? Triumph of Cruelty, se eu não me engano. Garruk deu umas porradas na Liliana. Que é tipo aquele momento que o Garruk consegue pegar a Liliana e tipo, agora eu vou me vingar, eu sou desgraçada. Isso. Porque daí, tipo... Que é ele segurando ela pelo pescoço e tudo, assim, não é acima nada dele, sexual né? a carta, né? Tu vê Não, que é só pela ela. questão da agressão de um homem sobre uma mulher. Daí teve uma discórdia na internet geral, assim, teve feministas gritando, gente dos direitos humanos gritando, teve um negócio, assim, absurdo. Mas, tipo,
É a ideia do pegar a imagem sem contexto, né? Porque tu tem todo um Sim. flavor pra aquilo ter acontecido e tá Tem naquela... toda a história, exatamente. Exato. Mas a arte que tá a Liliana pisando sobre o corpo do Garruk no chão tá ok. Essa tá ok. A Daí- propósito, tá? As duas estão ok, tá? As duas estão ok. E daí o que É uma história acontece de também... fantasia. Daí o que acontece também é isso, né? Hoje em dia, como tem social warrior pra tudo que é lado, tem esse bando de pé no saco. Ouvinte, se tu é social warrior, tu é um pé no saco. Então, tipo, esse tipo de arte onde tu tem ali uma fada numa posição de submissão, Hoje Isso essa nunca, carta mas seria nunca um aconteceria. estardalhaço gigantesco. né? A sociedade está ficando chata. Voltem anos 90, por favor. Quero hentai nas bancas de novo. Quero ver como é que era. Putz, agora. Vini com. Mexe a cadeira. Que horror. Tu vai dançar na boquinha da garrafa também, filho. Foda-se. Voltem anos 90. A Xuxa pelada fazendo programa pra criança. Barbaridades, velho. Que absurdo. A gente devia ter sido mais velho nessa época, a gente teria aproveitado bem mais. É verdade. Absurdo é o que a gente tá vivendo hoje em dia, cara. Aquela época não tem nada de absurdo. É uma maravilha. Bom, a próxima carta é Reversal of Fortune, que é um feitiço vermelho por 4 quaisquer e 2 vermelhas, que diz: o oponente alvo revela a mão dele, que deita... É aquela questão do... É uma coisa que também que me incomoda no inglês, que é não ter esse negócio de tipo, se é qualquer um dos gêneros, use no masculino. Então tem aquela coisa do his or her. Eu acho que eles já mudaram isso, acho que eles estão fazendo isso nas cartas. Mas é o tipo de coisa que eles querem agora botar no português, né? Tipo, vamos assassinar a língua, né? Porque eles querem fazer agora a mesma coisa. Tem que sempre discriminar o que é homem e o que é mulher. Não? Tu não pode mais usar a generalização, né? Mas enfim. Entendeu? Eu acho isso tão ridículo, cara. A língua é assim, certo? E tem línguas aonde quem prevalece é o feminino, como no alemão. No alemão, se tu vai conjurar no plural, tu usa feminino. É tão tranquilo. Mas, entendeu? né? Sei lá, cara. Os machistas alemães não estão se revoltando, né? Não, né? Pior que na Alemanha os caras tentaram passar uma lei, sei lá, uma coisa assim, pros caras terem que mijar sentado. Putz, uma lei? Aí eu lembro que eu ia nos banheiros lá em alguns lugares e o pessoal tinha... Que eles até falavam assim, né? Por favor, mijar sentado. Aí eu lembro que tinha um quadrinho que era tipo um cara sentado no chão e mijando dentro do vaso, tá ligado? Tipo, fazendo um chafarizão assim, sabe? Tá mijando sentado, tá certo? Não especificaram sentado no vaso, né? Achei muito bom. Mas enfim. Bom, a carta, continuando na carta. Então, depois de olhar na mão do oponente, tu escolhe uma instantânea ou um feitiço da mão dele, ou dela, e copia ele sem pagar o custo. Então, essa carta tem um efeito que pode ser muito bom ou muito ruim por 6 de mana, né? Tu pode copiar um Enter the Infinity, mas isso nunca vai acontecer. Então, provavelmente, só vai copiar uma carta inútil. Tipo, o cara só vai ter uma carta na mão e ele vai olhar pra única carta na mão dele, é um Thoughtseize. Daí não adianta de nada tu copiar a carta. E a questão principal é que tu não usa a carta dele, certo? Se tu pudesse usar a carta dele e gastar ela, seria melhor. Porque daí funcionaria tipo como um descarte também. Mas aí o verde estaria fora da color pai do vermelho. O vermelho só pode copiar. Enfim. Mas como o que nos interessa aqui não é a carta e habilidades e custos e afins, é arte, e arte que tenham peitinhos. Essa carta tem peitinhos. Peitinhos? Tem pele, ela é lá do cenário de Mirrodin, então tem uma mulher com coisas metálicas no corpo tapando seus seios, tapando os braços e só. Ela tá da cintura pra cima, então não dá pra ter muita ideia de como que tá a parte de baixo coberta, mas tem bastante pele, tem decote gigantesco e bem interessante, e uma carinha de safadinha olhando pra mágica que ela tá copiando, e é bem interessante na questão no lado porn do Magic. Até Eu lembro onde que as minhas pesquisas me levaram, esse é um dos maiores peitos de Magic.
Até onde as minhas pesquisas me levaram, né? Tá bom. O Nelson Mas essa pega as cartas e mede e faz uma escala de se a mulher tivesse 1,70, qual seria o tamanho do busto. Exato. Mas nem precisa ir muito Bom, longe, pô. O peito dela é quase o tamanho da cara. É verdade. Essa carta tem uma história interessante que... Acho que a gente foi fazer um pedido na Troll and Toad. E aí eu mandei uma mensagem lá, eu vou fazer um pedido na Troll and Toad, alguém quer uma carta, e o Nelson me mandou uma lista. Aí eu vi que tinha 1x Reversal of Fortune. Aí eu mandei mensagem no chat, Nelson, por que tu quer Reversal of Fortune? Nunca ouvi falar dessa carta. E aí minha curiosidade venceu e eu fui digitar. Aí eu olhei pra carta e respondi logo, tá, entendi. Tipo, ninguém nunca ouviu falar dessa carta. Ninguém nunca ouviu. O Matheus perguntou, tu quer ela pro teu Commander? Eu disse, não. Aí ele, deixa eu ver a carta. Tá, entendi. Agora, ouvinte, imagine a paciência do nosso amigo Nelson pra ficar scrollando por horas e horas listas de cartas de edições aleatórias pra procurar peitinhos. Eu sou casado, cara. Tu tem tempo de sobra, né? Como é que é? Quem gosta de sexo é solteiro jovem. Adulto casado gosta de Leroy Merlin, né? Uma coisa assim. Então a próxima também é uma carta vermelha. Aparentemente é tudo mono-red aqui agora. Mono-red até faz é a cor sentido, do tá pó, ligado? Porque o vermelho é a cor das emoções e tudo, né? Então até faria sentido. Mas essa carta aqui, ela entra na categoria de ser uma carta mais sexy, mais sensual, que é Agir por Impulso, ou Act on Impulse, que é um feitiço por 2 genéricas e uma vermelha, e exile as 3 cartas do topo do seu Grimório, e até o final do turno tu pode jogar as cartas exiladas dessa forma. O que é relevante é a arte, que a arte tá a cara da Chandra, com um bocão fenomenal, cara. Um carinho, assim, muito sensual da Chandra. Um sorrisinho maroto, bem no cantinho do lábio. É muito foda. Eu lembro, muito... eu lembro quando eu vi essa carta, é impressionante a quantidade de detalhe, assim, porque o cara desenhou os poros dela, assim. O desenhista é muito bom. Muito palmas pra esse cara, porque ele é foda. O Photoshop ajuda, né? Mas Não, o interessante dessa arte é aquela coisa assim, tipo, eu sou uma garotinha má. Tem esse fetiche ainda, né? Fetiche de bad girl. Aí a próxima carta que destruiu a infância do Felipe. É verdade. Então temos 2 histórias interessantes, porque a próxima carta foi A Alma Desgarrada, o nome da carta. E eu lembro precisamente porque foi a primeira carta, quando eu comprei meus primeiros pacotinhos da 4ª edição, eu passando carta a carta, dando uma lida, conhecendo as cartas, né? Logo que eu comecei a brincar com o jogo. E eu olhei pra essa carta e eu pensei, tem porno aqui. Então é uma carta bem simples, 2 pretos e 1 incolor, por uma criatura 2/1 com Swamp Walk. Uma genérica. Uma genérica. Por uma criatura 2/1 com Swamp Walk. Mas a arte é simplesmente uma mulher pelada coberta por nada. Não tem motivo nenhum pra isso aqui existir, cara. Ela tem um véu cobrindo ela, assim, e as dobras dele estão em locais muito estratégicos. Exato, é só o tapa-sexo, praticamente. Por que isso destruiu minha infância? Porra, 99 essa carta. Eu tinha 12 anos. Só que a nossa geração era um pouco retardada se comparada com as gerações atuais. Fale por você, eu não tinha esse problema. Nós éramos monstros mais inocentes. à parte. Nós éramos mais inocentes. Não é como hoje em dia que tem putaria generalizada por todos os lados, porque a gente não tinha acesso à internet. O máximo que a gente conseguia era ver um cineteta no sábado de madrugada. Cineteta. Então... E daí pra mim, eu olhava pra essa carta e olhava, ok, é um espírito. E só isso. Eu nunca tinha parado pra pensar assim, de, porra, tem uma mulher pelada aqui. Mas ela não é um espírito, ela é um minion. Mas né? Porque, sei lá por quê, mas não é um espírito. A alma desgarrada não é um espírito, é um minion.
Ah, cara, não dá pra exigir coerência na origem do Magic, cara. Mas enfim, acabaram com as minhas lembranças mais infantis do Magic. Porra. Essa foi a primeira carta que eu olhei e disse, tá, eu vou começar uma coleção. A próxima carta é uma carta que, embora seja antiga, 97, eu não vi ela, não joguei com ela, então até mais uma. Então essa aqui eu não posso dizer, destruíram minha infância, então. Que é a Sombra Materializada, que é uma criatura por uma preta e 2 quaisquer, 0/1, e tem Shade. Não sabe o que é Shade? Ouça o nosso podcast anterior. Bom, como o que a carta faz não é relevante, aqui, mais uma vez, eu gostei, eu tô ficando bem no boobs, né? Tem uma bruxa que tem boobs saltando pela roupa, então parece um baita decotão. Um baita no decote, dá pra imaginar que tem um espartilho aqui por baixo, mas daí já é viajar um pouco um pouco mais longe, mas enfim, tem peitos à mostra. E é uma bruxa com uma cara de espanto. É bem bonito, então, considerando que é uma bruxa. É uma bruxa, é uma shade, né, mas o desenho é uma bruxa. Então, mas é uma sombra, mas a sombra tem peitos. E eu sou apaixonado por esse colarzinho, assim, colado no pescoço. Acho muito sexy. Sim, né? Porque aquilo ali é um álibi pra tu não cair naquela questão do olho, meus olhos são aqui em cima. Não, eu tô olhando teu colar, muito bonito. É uma desculpa embutida, né? Exato. E tem um flavor text da época que eles usavam obras de verdade, né? Isso. É um poema do Poe. Eu achava legal essa época que eles pegavam quotes de verdade pra fazer os flavor text. A outra carta aqui é a Discípula, dos costumes antigos, que é uma carta bem recente até. Pra não dizer que eu só pego carta velha. É de portões arrombados. Então. Tudo na minha lista tem duplo sentido, cara. É um urso verde, que é uma humana guerreira, e por um vermelho ela ganha First Strike até o final do turno. Só que a arte é tipo é uma carta de Gru, né? Então é uma mulher assim um pouco mais tribal. Ela tá vestindo só uns trapos, praticamente. Ela tá numa pose muito safada, tá ligado? Com a bundinha inclinada. É demais, cara. Eu lembro a minha coleção praticamente só tinha carta antiga, né? Eu pensei, hoje em dia eles não vão printar mais nada muito sensual nas cartas. Hoje em dia as cartas estão bem mais inocentes. Aí saiu essa porra na edição seguinte. Eu digo, que isso, velho? Essa carta tem 2 pontos. Ponto 1, ela deveria ser um Amok. Eu não vou comentar isso. E ponto 2, que ela sofre da nova era do Magic em relação a peitos, né? Que é tipo Little Boobs. Então, ela sacia a necessidade de quem gosta de peitos pequenininhos, mas o Magic tá tentando esconder peitos e fazer peitos menores, assim. Então, as artes antigas tinham peitos mais avantajados e as artes mais recentes têm peitos menores. Diga Reversal of Fortune, né? Ela ainda... Não tô falando que as cartas antigas sejam cartas antigas pré-8ª edição. Mais pra as cartas antigas que não sejam dessas últimas coleções. Mas ela também tem um corpo muito bacana, cara. Uma cinturinha fina ali Não, o cara pegou um modelo pra fazer esse desenho. Mas é uma modelo que não chegou ao nível esquelético ainda. Ainda tá no nível decente. Dá pra ver umas costelas ali, mas, né? O Felipe já acha gordo. Então a próxima, uma das últimas adições na minha coleção nos últimos tempos, Vampirismo. Encantar criatura por um preto genérico. Compre uma carta no início do upkeep no turno depois que o vampirismo entrou em jogo. Ainda bem que essa habilidade morreu. Uma coisa chata. Criatura encantada ganha +1/+1 para cada outra criatura que você controle. Todas as outras criaturas que você controla ganham -1/-1. A habilidade dela é legal, né? Transforma a tua criatura num vampiro. Ela suga a alma das outras pessoas e aí fica mais forte. Só que daí a carta é tipo, imagina... Eu vou destruir a infância de muita gente agora. Imagina a caverna do Rei Leão.
Só que em vez dos leãozinhos em todos os lados, tem vampiras peladas em todos os lados, inclusive no teto. A propósito, eu te odeio. Porra, já não basta o Simba cantando que eu quero mais é ser gay, tem isso agora. Quem quiser Sim, procure você no quer. YouTube, Caio Loki, eu recomendo, é muito bom. O que eu quero mais é ser gay, do Rei Leão. Pobre Simba, pobre Simba. Mas, cara, presta atenção, é a pedra do Rei Leão, velho, é Pior que igualzinha. Só que em essa vez de um carta monte aqui- de leão deitado, tem um monte de vampira pelada. Essa carta aqui, ela fica num limiar meio grotesco, né? Porque a pose das vampiras e as vampiras em si, elas não são sexys. É tipo, não tem nada de sexy. Elas só estão peladas e nada aparece, por motivos óbvios. Óbvio. Mas a pose delas não tem nada de sensual, assim. Elas estão na lista porque elas estão nuas. Ponto. Exatamente, eu nunca disse que todas as cartas eram pra ser altamente sexuais. Algumas são só porque eu olhei assim, porno Magic, tem que ter. Não interessa se é bonita, é porno. Falta de coragem de vocês, gurizada. Acho que temos alguém necessitado. A próxima carta é Eterificar. Não caiu no Boobs. Mas é uma carta azul, que até agora acho que não tinha nenhuma, né? Porque a gente tinha cartas Não, vermelhas, Azul não é pretas. muito conhecido por ter cartas assim. Pois é, então, é uma instantânea por 3 quaisquer e uma azul. Retorne todas as criaturas atacantes para a mão dos seus donos. Então, É uma das melhores cartas da lista em termos de gameplay, eu diria. É pior, verdade. E daí o que acontece? A arte é uma mulher no chão sendo atacada por vários seres Kratos de God of grotescos. War. É, exatamente. E ela tocando uma magia e um dos carinhas sumindo, assim. E só que daí qual que é o ponto? Essa mulher é bem interessante. Temos um pouquinho de bunda aparecendo, temos coxinhas aparecendo, cinturinhas sensuais aparecendo. E ela está É praticamente bem- pelada também, né? Tem bastante roupa, mas digamos que tem a parte... Bastante roupa, tu tá dizendo em comparação ao resto da lista. Só que tem as partes certas aparecendo, digamos assim. Porque a ideia é questão pessoal também. Eu tenho muita tara pelo ladinho ali, o início da cintura. Então, pra mim, isso aqui é no top sensual. É interessante como são triggers diferentes, né? Então, a próxima, voltando pro preto. E voltando É pro a- boobs. Voltando pro Boobs, é a Bruxa da Praga, que é um shapeshifter. Porque Shape- foda-se, não, né? spell Porque, shape. porra, esse Nossa negócio senhora. é um shapeshifter. Não, é um spell shaper. Eu ia falar, vocês não sabem mais ler? Anyway, que porra é um spell shaper? Eu vi, tá ligado? Começa com S e tem um X ali no meio, é shapeshifter, tá ligado? É um moldador de magia, cara! Sim, é. Por um genérico e uma preta, uma 1/1 com um preto, vira e descarte uma carta, a criatura alvo ganha -1/-1. Esse é um ótimo reprint pra Madness. É verdade. Nunca serão, né? Não com essa arte, pelo menos. Bem que, não sei. Não com essa que arte. A grande sacada dele é que é uma elfa, cara, com um decotão ali, tipo, mostrando tudo, tá ligado? E legal que é praticamente o centro da carta, né? Tipo, olhe para os meus peitos, esqueça o Sim. resto da carta. E ela entra naquela questão que eu falei, que era a antiga regra sobre peitos da Wizard. Então, tipo, peitos mais avantajados. É verdade. Ela tem uma janela de peitos, né? Porque cobre em cima e embaixo, só não no meio. Isso. Por aí. Window. É, quase um side boobs ali. E o ponto melhor dessa carta é que foi desenhada pelo meu xará. Nelson de Castro. E o legal dela é que é tipo, é a elfa olhando com uma carinha assim, de meio de safadinha pro outro elfo, e o cara tá com uma cara assim que não é uma expressão de dor, né? Enquanto ela tá destruindo ele, né? A verdade, pior que a cara dele parece um... Oh. O flavor test diz tudo, né? Eu posso estragar o que cura você. É difícil de traduzir eu como verbo, né? Sei lá, Eu posso machucar o que te cura, eu machucar o acho. que cura você, alguma coisa do tipo.
Bom, a próxima já é talvez mais conhecida da galera, e por sinal foi legal, o Matheus conseguiu o wallpaper dela, não tava ligado no wallpaper, e, pô, quando tu vê os detalhes da carta são bem mais impressionantes do que a carta pequenininha. Especialmente o rosto da carta é muito bonito. Pra quem não conhece, tem um site fantástico chamado artofmtg.com. Art, sem o E, né? ofmtg.com. Além de fazerem entrevistas com os artistas, eles ainda expõem algumas full arts das cartas, o que é fantástico. Por lá também, caso você curte bastante arte e tenha dinheiro para isso, eles te ajudam a descobrir aonde estão as pinturas originais de uma certa carta, caso tu tenha interesse em comprar. Bem legal. Matheus, por que tu falou você? Como assim? Você? Falei você. O Matheus falou você, cara. Ao invés de tu? É. Pois é. Tá acabando, Nossa, ele passou. Eu tava lendo aqui um você no texto e aí bugou meu cérebro. Bom, eu vou tomar um chimarrão pra te ficar questão, feliz, tá? Como eu tava dizendo, o desenho full dela é muito mais bonito do que tu consegue olhar só na cartinha, especialmente o rosto. O rosto quase não dá pra enxergar. E o rosto é muito bem desenhado. Mas vocês devem conhecer a Drana, mas a versão antiga dela. É o Grão Vampiro Calastria. Bom, só pra dizer que a gente disse, 3 genéricas, 2 pretas por uma 4/4, uma criatura lendária com voar, que tem pague X e 2 pretos, a criatura alvo recebe -0/-X até o final do turno, e Drana recebe mais X mais 0 até o final do turno. É uma remoção que deixa a Drana mais forte. Isso aí, essa na carta época, foi muito roubado. o limitado desse set, cara. Na época, quem pegava a Drana era praticamente auto-win. É verdade, tipo, todo mundo fala que Ascensão dos Eldrazi foi um dos melhores sets pra draftar se não tivesse a Drana. Porque a Drana, como rara, cara, ela destruía todo o jogo, cara. Porque imagina, tu paga X, preto, tu mata uma criatura. E não só, forte, deixa a Drana bem mais forte, considerando que ela tem voar, muito difícil de alguém defender ela. Sim, e é uma 4/4, né? É terrível, é muito poderosa. Bom, mas o que importa é que ela tem um decote imenso. Muito generoso. E como eu tava falando, o rosto dela é lindo. Com o desenho mais... Não dá pra ver no desenho da cartinha, mas com o wallpaper tu consegue enxergar. O desenhista é foda. Me lembra um pouco um desenhista chamado Eden Warren, o rosto. Os vampiros de Zendikar são meio bizarros, né? Tem tipo, uns chifres e com uns, sei lá, parece uns apetrechos presos no chifre. Não sei se aquilo é cabelo ou é tipo uns colar no chifre. E não dá pra saber se esse chifre faz parte da armadura dela ou se eles realmente têm uma forma de exoesqueleto. Não sei exatamente qual é o flavor dos vampiros de Zendikar. Sobre triggers, essa carta aqui pra asiáticos é o ápice, né? Porque ela tem o triângulo perfeito que os asiáticos procuram, né? Como assim o triângulo perfeito? Ali no capozinho e em relação às coxas. Tá, isso aí tem os americanos chamam de tight gap. O espaço entre as coxas. Isso aí é uma moda que agora nos Estados Unidos que diz que a mulher tem que ser magra o suficiente pra quando ela ficar com as pernas fechadas, as pernas dela não se encostarem. Daí no Japão eles têm essa tara por esse triângulozinho formado entre a união das coxas e o capozinho. Né? Podcast porn também é cultura. Isso aí, a gente é multidisciplinar aqui no Guia Planar. É, isso aí. Mas aqui o que é legal é que, tipo, ela tá cheatando a regra do novo modelo de peitos, né? Porque dá pra ver que ela não tem peitos tão avantajados, mas ela usa aquelas estratégias de cosplayer, né? De empurrar o peito pra cima pra dar uma bombada. Incrementada. A próxima carta é o Gigante da Colina, só que a versão mulherzinha dele, então é a Giganta da Colina. Só saiu na 5ª edição, diga-se de passagem. Exato. E daí bom, enfim. Eu não vou explicar o que é um Gigante da Colina, porque se tu ouviu o nosso podcast anterior, tu sabe o que é um Gigante da Colina. Né? Porque é um padrão de carta. Então, aqui na arte nós temos uma giganta com um decote que já até a 5ª edição tinha decotes maiores, né? Mas ainda assim dá pra ver bastante boobs aqui. E basicamente é isso, não tem muito o que descrever. Tem coxas de fora e tem boobs, e pra quem gosta de mulher marombada, isso aqui é um prato cheio.
Essa carta Também. também, ela tá na minha coleção não só por isso, mas porque eu acho o flavor text dela muito legal. Fortuitamente, os gigantes da colina têm grandes espaços cegos em que um humano pode facilmente se esconder. Infelizmente, esses espaços ficam embaixo dos pés deles. Podia ser entre as coxas, né? Podia. Ela tem aquela tanguinha dela ali, ó. Dá pra se esconder ali. Dá pra tentar, né, Matheus? Tu morre feliz. Death by Snoo Snoo. É isso aí, né? Death by Snoo. Então, a outra é a Mordida do Vampiro. É uma mágica instantânea por 1 preto, reforçar 2 e 1 preto. A criatura recebe mais 3/0 até o final do turno. E se Mordida de Vampiro for reforçada, ela ganha vínculo com a vida até o final do turno. Mas essa aqui entra na categoria de ter peles, a amostra. Então, ela tem só um vampiro de Zendikar também, daí já é hardcore o negócio. Mas ela tem só uma micro tanguinha ali, parece que dá pra ver uns pelos pubianos ali. E ela tem só, tipo, como se fosse um sutiã dos lados de fora do peito, só. De metal, só tampando obviamente. os mamilos. Né? Oi? De metal, obviamente, um sutiã de metal. De metal. Porque tem que ser hardcore o negócio. Então, a próxima, Tributo de Sangue, eu imagino que seja a versão em português, não consegui ela em português. Por 4 genéricos e 2 pretos, um feitiço com Kicker. O Kicker é virar um vampiro desvirado que você controle. O oponente alvo perde metade da vida. Arredondado para cima. Se você quicou, você ganha a mesma quantidade de vida. Um feitiço legalzinho, mas não é o que importa. O interessante é que o centro da carta é uma bruxa, ou um vampiro, não sei. Um vampiro bruxa. Praticamente pelada, porque dá pra notar que ela não tá usando nada na parte de cima. A bunda dela tá coberta só pela força de vontade de um paninho. E era isso. O resto, a Deus dará. Dá E pra ela ver tá ainda culotes, dá pra ver muita coisa. E ela tá com uma pose bem sensual ainda, assim, né? Sim, dá pra ver que o cara pensou numa mulher rebolando, assim, numa passarela, praticamente. É muito sensual a pose dela. A próxima agora carta que eu tava eu vou deixar falando, o Nelson falar. que nem todas eram 50% mulher. Como eu falei, essa aqui é uma das também que falta na minha coleção, mas já estou pronto pra comprá-la. Foi o motivo que eu falei que talvez nem todas eram mulher, algumas podiam ser só 50% mulher. Então procure pelo Espírito Vampírico. Uma criatura 4/3 por 2 genéricos, 2 pretos, com flying. Quando entra no campo de batalha você perde 4 de vida. E é basicamente da cintura pra cima, você imagina uma mulher, um vampiro, eu imagino, nu. Os mamilos estão cobertos basicamente só pelo um fiozinho de cabelo. Então, até onde eu sei, é a carta mais pelada que existe em Magic. Anatomicamente falando, era pra mamilos estarem expostos. O mamilo direito dela, o esquerdo, quando a gente olha de frente, era pra estar sendo exibido, né? Porque, né, o cabelo não tapa onde deveria estar o mamilo, mas enfim. Pois é, então, até onde as minhas pesquisas me levaram, essa é a carta mais pelada de Magic. Mas por que ela é 50% vampiro? Bom, porque da cintura pra baixo não é mais mulher, da cintura pra baixo tu imagina que é o pescoço de um demôniozão gigantesco. Então, e é um demônio pelado, então deve ter uma benga balançando lá pra baixo, então... Aqui é onde as coisas ficam confusas. Mas como a gente já falou, a gente não vai julgar os fetiches de ninguém. Como eu disse, a minha coleção não liga muito pra isso. O importante é porn, tá? Essa é o único requisito pra estar na minha coleção. Outra carta que também separamos é a Teysa, Envoy of Ghosts, que é uma criatura lendária por 5 quaisquer, uma branca e uma preta, 4/4, que tem vigilância, proteção contra criaturas. Sempre que uma criatura causa dano de combate a você, destrói aquela criatura. Coloque uma ficha de criatura preta e branca, do tipo espírito, 1/1 em jogo, e tem essa ficha tem voar. Bom, dane-se a carta. O que importa é a arte. E... nossa... Essa arte tá certa em tantos níveis, né? Impressionante, cara. É foda. Começar pela qualidade, né? A qualidade do desenho é inigualável. O cara desenhou um negócio hiper realista, praticamente.
E aqui fugiu. Comemorem! Fugiu da regra de microboobs. A mulher tá praticamente coberta, mas obviamente que no centro da carta tem um boob window. Isso, tem ali um Com o decote. símbolo de Orzhov. Daí a mulher, ela tem uma cruzada de perna fodástica. Michelle Pfeiffer, não? Como é que era aquela do cruzada de perna famosa? Do filme? Sharon Stone. Isso, Sharon Stone. E, nossa, e daí a carta em si, ela não dá tanto valor pra arte quanto ir lá no, como é que é? Art of Magic? Art of MTG. Isso. Que daí tem a arte maior e daí dá pra ver muitos detalhes. O rosto da mulher é lindo, tipo, nossa, a arte é muito bem feita. É impressionante. Não, é fantástico. E essa aqui entra no caso de submissão contrária, né? Porque ela tá numa posição completamente dominante, ainda por cima. Sim. Sim! Eles cortaram os pés dela, não aparece os pés na foto, mas porque tem um monte de cara beijando ali. Sim, A gente estaria entre eles. É dominatrix total, né? Sim. Então, pra encerrar com mais uma verde, Elvish Ranger, por 2 genéricas e uma verde, é uma 4/1. E tem uma arte da Therese Nielsen, que é uma elfa. Que não só parece com uma elfa. Faltou ser elfa, né, no desenho. É uma elfa meio musculenta, assim, mas tá com um baita decotão, com peitos da qualidade antiga. Qualidade antiga. Aqui entra na mesma questão da giganta da colina, que é, pra quem gosta de mulher marombada, é um prato cheio. Agora terminamos a nossa versão feminina. Mas antes de passar para a versão masculina, eu queria deixar algumas cartinhas divertidas nesse mesmo sentido, que eu tenho na minha coleção também de cartas legais. A primeira é o Poltergeist Malicioso, um fantasma 1/1 por 2 genéricas, uma preta, tem voar, pague 1 de vida e regenera. Mas a carta é genial, porque tem uma mulher, tem um fantasma que parece que saiu da Disney, assim, imagina um Gasparzinho mais feio. É um fantasma muito cartunesco. E olhando pra ele tem uma mulher olhando com uma cara assim de tipo, você é um babaca ou sei lá o que, uma cara muito feia olhando pro fantasma, e o fantasma está apontando maliciosamente pra ela. Com uma cara de safadinho assim. Tipo, Ele tem um dedão gigantesco cheio de nós nas dobras do dedo, assim. É muito engraçado a carta. Eu acho que o nome... Se vocês prestarem atenção no peito esquerdo da arte, no peito direito da moissola... Mamilo! Tem um mamilo, exatamente. Dá pra ver o contorno do mamilo. Primeiro mamilo de Magic. E é legal que o fantasminha tá apontando exatamente pra entre as pernas dela, né? Porque o nome em inglês Mischievous não tem o mesmo sentido, né? Mischievous seria brincalhão num sentido bem inocente, assim, sabe? Um fantasma que gosta de, sei lá, tirar coisa nas pessoas, sabe? O sentido da palavra no inglês é bem inocente. Mas quando tu põe malicioso, daí é que a carta fica completa. Aí que fica divertido. E o segundo bônus, esse aqui eu admito que não foi eu que encontrei, foi um amigo meu que me disse. Na época que eu comecei a jogar, ele chegou pra mim, Nelson, tu já viu aquela carta que tem o esqueleto coçando a bunda? Eu digo, não, cara, como assim esqueleto coçando? Tem um esqueleto que coça a bunda, vou te mostrar. Aí ele me trouxe Mortos Infames. Eu digo, pronto, que porra é essa? E tem um esqueleto coçando a bunda, é só isso que é a imagem, não tem como descrever de outra forma. É um esqueleto coçando a bunda. Tem um jogo de perspectiva ali, de profundidade, que realmente parece que ele tá dando uma coçadinha. E o bom é que ele tem umas garras gigantescas, não é uma mão humana, assim, é umas garronas gigantescas, uns dedão enorme, e ele tá só com a pontinha, assim, dando aquela coçadinha. Bom, então agora indo para os homens mais sexy, a gente usou como fonte algumas threads do Reddit, do MTG Salvation e do Gathering Magic. E a gente aqui colocou eles em ordem alfabética para falar sobre eles. O primeiro é o Acroan Jailer, ou Carcereiro Acruzano, por uma branca. É um humano soldado, uma 1/1, por 2 genéricos e uma branca, vira criatura alvo. E ele é basicamente
um gladiador. É. Se tu for olhar pra ele, assim, ele parece um gladiadorzão, assim mesmo. É um cara gigantesco com uns peitoral. Big boobs. Nossa, eu acho que cada peito dele é maior do que o rosto. É verdade. Imagina o Goro sem o segundo par de braços. É, pode crer, o cara parece com o Goro. Poxa, é uma boa forma de descrever o negócio. É gigantesco, maluco. Gigantesco. Eu não gostaria de estar perto dele, não. Tu não gostaria de ser o alvo da habilidade tap Não, dele? nem um pouquinho. Vira aí, mané. Sim, senhor. Podia me pagar uma bebida antes. Um cuspizinho, senhor. Bom, a próxima carta é uma mansa fera da bala. Nossa, fera. Enfim, é uma criatura verde, por uma qualquer e uma verde. Ela é 2/2 e tem level up por duas quaisquer e uma verde, então no nível 1 a 3 ela é uma 4/4, nível 4 ou mais ela é uma 6/6 e tem atropelar. Né? Level up é uma habilidade interessante que não tem como dar certo, né? Então... Eu não sei, cara, é uma habilidade que eu gostaria que eles reutilizassem de novo. Não, eu acho que a ideia é muito legal. Eu acredito que Na limitado... ideia ela é muito legal. O problema é que tu tá colocando um monte de recursos numa carta que facilmente vai-se embora. É pior do que encantamento, tá ligado? Não, é que eu acho assim, ilimitado ela é interessante porque ela tem aquela questão do tipo, ela tem valor no início do jogo e ela tem valor no fim do jogo. Mas eu acho que esse é o problema da habilidade. Ela ela é muito boa ilimitado, mas dificilmente ela vai ver jogo em outro formato, né? Na minha opinião, a forma de tu conseguir deixar o level up mais jogável é tu poder fazer a habilidade como um feitiço e não... como uma instantânea, né? Porque eles só deixam tu ativar a habilidade como um feitiço. Sim. Então eu acho que se tu pudesse guardar até o final do turno tua mana, Podia castar uma guardei instante pra uma num remoção, lugar, né? alguma coisa, E aí, não vou usar, então eu vou botar um contador de nível nesse carinha. Sim. Eu acho isso mais legal. Bom, mas enfim, a gente tem que focar na arte. sensualidade das cartas, né? E daqui é o mesmo esquema do anterior, só que é um tiozão marombado, com bíceps enormes e peitorais enormes. Um Ben Affleck velho, assim. Com um bigodão de imponente. Eu lembro ali. do Tom Selleck, se alguém conhecer. O cara é um lenhador sem camisa xadrez. Sem nenhuma camisa, diga-se de passagem, né? Né? E daí Aliás, isso é uma constante nas cartas masculinas. Lembra, nós não escolhemos as cartas masculinas, por favor, não nos crucifiquem se você não achar eles bonitos. Mas é uma constante que todos eles estão sem camisa. Não, tem um que não. Tem poucos, mas a maioria é sem camisa. Eu até lembro que tinha umas pessoas comentando lá na thread do Reddit. Eu acho que a nossa fraqueza, na verdade, é só sem camisa mesmo. É só o cara tá peladão que tá valendo. E daí vem uma questão que daí é aquela questão... Daí é foda, né? Porque daí vem essa geração mimimi, enche o saco de tudo, daí enche o saco lá da mulher lá do jogo da Blizzard, porque ela tinha uma posicinha que ela ficava de costa, com uma calça tochada. Mas aí foda-se se tem homem sem camisa, homem marombado, né? Tipo, foda-se. Sim, mas, cara, não sei se tu viu que eles mudaram a pose da Tracer e colocaram uma mais sexy ainda, que ficou muito melhor. É sério? Eu não vi isso. Sim. Tá ligado? Porque, tudo bem, eu até concordo com o ponto de que, assim, era uma pose meio básica, agora eles mudaram a pose dela, ela continua de costas daquela forma, só que ao invés de estar só com a perna assim pra trás, ela tá um pouquinho mais inclinada pra trás e tá, tipo, fazendo um 4 com a perna, sabe? Ela ficou bem mais sexual, só que, de fato, ficou mais com a questão mais brincalhona da personagem, sabe? Eu acho que ficou melhor e ficou mais sexy, então, bônus. Fodam-se, né? Fodam-se suas reclamações. Bom, o próximo que a gente tem é o Death Greeter. O Felipe vai gostar dessa. Agora ele nunca mais vai conseguir jogar com esse baralho sem lembrar disso. Só por detalhe, porque eu uso a carta, né? Eu não tenho fetiche por criaturas que parecem faraós. Bom, mas o meu ponto é que o Felipe nunca mais vai poder jogar essa carta sem lembrar, sem olhar pros peitoral do cara.
Então, Death Greeter, um preto, toda vez que outra criatura é colocada, toda vez que outra criatura morre, você ganha 1 de vida. E não sei se alguém lembra do filme A Múmia. Sim. Mas o cara Ele é o igualzinho ao faraó da Múmia, né? Imhotep. Sim. Imhotep, isso mesmo. O cara bem em forma ali com Ele é novo, assim, ele não tem uns peitoral tão gigantesco que nem tinha os outros, né? Não é uma coisa anormal. O cara parece um acrobata, um negócio assim. Mas eu achei... se tu lembrar do Imhotep, do filme da Múmia, é bem parecido. E, obviamente, peladaço, né? Se baixar 1 centímetro ali se ele espirrar, as calças dele, caem. Se baixar 1 centímetro a sainha dele, dá pra ver o talinho ali. A próxima carta eu acho que meio que foi uma constante quando saiu o Magic Todo mundo Origins. falou nela. Cara, mas eu tava lendo o flavor text dela. É tudo muito óbvio, cara. A habilidade a carta em si ficou muito bem desenhada também, né? Bom, é um Enthralling Victor, por 3 genéricas e 1 vermelha. É uma 3/2, é um humano guerreiro. E quando ele entra no campo de batalha, ganha o controle da criatura alvo, que o oponente controla, com poder 2 ou menos, até o final do turno. Desvire ela ganha haste. A arte é tipo um Conan da vida, com cabelo um cara longos, meio assim. Com aquelas caras dos almofadinhas de Game of Thrones. Obviamente, praticamente pelado. Com o olhar de eu vou comer tudo que aparecer pela minha frente. Não importa o que você seja, você vai estar na minha frente e você será alvo. Especialmente porque tem um goblinzinho no canto da imagem assim. Oh! Aquele toque do Goblin ali é muito fantástico, né? Literalmente, tem um monte de Goblin na frente dele, e os Goblin prontos pra guerra, assim, empolgado, cheio de sangue nos olhos, mas tem um Goblinzinho no canto olhando, oh, que peitoral, que homem! E o pior é que o flavor text dele é assim, se você olhar para o sol por muito tempo, você perde essa habilidade de ver claramente. E olhem pra mim, eu sou lindo. É genial. O outro é o Hero of Aioros. Iroas, sei lá. Essa coisa aí. O a gente Hércules. entra na questão... exatamente. A gente entra na questão do lenhador sem camisa, né? Que é um cara marombado, com barba, cara de mal. O rosto peitorais dele é exatamente gigantescos. igual aquelas estátuas gregas de antigamente. Porque é o Hércules. Essa é a carta de Teros na verdade foi baseada no Hércules mesmo. Sim. Então, Eles queriam que parecido. tivesse um Hércules lendário, mas eles disseram que não deu. Então, essa aí foi o easter egg pro Hércules. E, diga-se de passagem, é centralizado no peitoral dele, assim, mais centralizado impossível, né? Fazer 2 na sequência. A próxima carta é o Neófito Insolente, que a gente já comentou dela no podcast de Sombra sobre Innistrad. E é um vampiro, estilão Alucard, do Castlevania. Daí aqui, tipo, o cara tá com a camisa aberta ali, pose de eu sou fodão, e aqui é pra mulherada, ou não mulherada, pra quem gosta de homem, e que gosta de homem mais delicado, mais magrelo e menos marombado, assim, tipo, então, esse aqui mais é um prato... estilo Backstreet Boys. Exatamente, boy band, exatamente. Tem até a barbichinha dele, assim. É verdade. Pensa que eu não vi essa barbichinha. Então, cabelão comprido, peito de fora, pedaço da barriga de fora, mas o cara é mais magrelinho. Então, pra quem curte, tá aí. Eu estou me sentindo um pouco representado nas cartas de Magic. Cadê os gordão? Cadê os gordão preguiçosos sentados no sofá? Eu não estou me sentindo representado. Da mesma forma como a gente quer ver mulher com peitão e coisa assim, as mulheres querem ver cara magrelo, ou pelo menos atlético, né? A gente não quer ver carta de mulher gorda, as mulheres não querem ver carta de homem gordo, cara. Peraí, cara, eu gosto das gordinhas. Aí tá sendo injusto comigo. Tu não reclamou antes que não tinha carta de mulher gorda. Não, mas é porque eu ainda não achei nenhuma. Ele vai colocar aquela carta da titia. Mas eu te digo pra ti, aquele Reversal of Fortune voltando lá pro início, ela é fofinha. Ela tem umas gordurinhas. Mas tá longe de ser gorda. Tá. Tudo bem.
Eu sei quando eu perco. Bom, a próxima é o Call of the Hammer. Agora eu não lembro exatamente, mas ele é parecido com um ator. Foi baseado num ator? Que- Eu não reconheço. Eu também não. Mas, bom, é um Planeswalker, ele tem bastante habilidade pra Foda-se as Pra habilidades ler. dele. Mas ele é um Mirraniano, assim, bem atlético mesmo, com músculos bem definidos. Uau. Nossa. Oh. Um morenão muito furioso. Mas foi assim, a princípio ele é parecido com um ator que é considerado atraente. Agora eu não sei exatamente quem é o cara. Não tô reconhecendo, mas tô intrigado. Se lembrar depois, coloca aí. Bom, a próxima me impressionou. Não imaginava. Mas segundo o Reddit, o Odric Master Tactician é um cara gostosão. Tipo, ele não tá mostrando nada na carta, embora ele seja bem imponente. Ele me lembra vagamente o Sean Connery, talvez seja por isso que ele seja considerado gostosão. Então, imagina um Sean Connery com um pouquinho, com o cabelo menos branco, ainda um pouquinho de cabelo preto. Uma cara de mal, assim, bem imponente, com uma armadura gigantesca. E eu achei até interessante isso, porque é bem fora dos padrões que eu esperava pras cartas, ou pelo menos os padrões que a gente tem visto até agora. É realmente interessante. Ele é só pra ser o cara mais velho, assim, mais experiente mesmo, certo? E ele tem a questão de ele ser um general militar, tudo também deve contar alguma coisa. Aquele velho estereótipo de que mulher gosta de homem de farda, né? Ele tem um Cavanhaque? cavanhaque, isso. Chegou no final depois. Exatamente. Ele tem um cavanhaque também ali pra fazer um charme. A próxima carta é uma carta que eu gosto muito, pela carta em si, e aqui é o Fetiche por Asiáticos, que é o Tassigur, a presa dourada, ficou a tradução? Deve ser alguma coisa do Eu acho que sim, Enfim, The Golden Fang. É uma criatura lendária, 4/5, por 5 quaisquer e uma preta. Ela tem Delve, e daí tem 2, um verde ou um azul, um verde ou um azul. Dimir. 2 e Dimir. Simic. Isso aí, Simic. Sim. Coloque 2 cartas do topo do teu baralho no cemitério, o oponente escolhe uma carta que não seja terreno do teu cemitério e bota na tua mão. Como eu disse, aqui pra quem gosta de asiático, é um... Asiático? Eu também e é nunca também tinha a me versão tocado da que o Teysa, Tassigur era né? asiático, eu até tô bem impressionado com isso. Só que, tipo, daí não é musculoso, mas é bem definido, magrelo. Estilo boy band de novo. Exatamente, com o cabelo E à ele- la samurai. E ele tá numa pose masculina da Teysa também, né? A mesma questão, assim, Dominante. de Com um dominante chicotinho na imponência. mão. É verdade, tem esse fetiche ainda por cima, né? Ele tem muitas joias, com piercing no lábio, então tem mais esse negócio de ostentação de poder e tal. Sim. Tu viu que ali ele tem tipo uns piercing no peito ali, né? Isso, É atravessando verdade, o eu achei mamilo. que era parte do colar, mas não, o cara tem tipo um palitinho de comida chinesa, assim, atravessando cada peito. E aqui vem a minha reclamação, porque, tipo, aparecem mamilos masculinos, por que não podem aparecer mamilos femininos? É uma reclamação constante na internet, não é só tu, não. Mamilos. Qual é o problema dos mamilos? Tipo, às vezes eu acho muito engraçado, às vezes os caras pegam e... vamos mostrar, tipo, por exemplo, sei lá, uma imagem onde mostra a mulher com... pelada assim mesmo, com os peitos à mostra, e aí eles colocam, tipo, umas carinhas, alguma coisa na frente dos mamilos. Por quê, tá ligado? Qual o problema de mostrar mamilos, cara? Eu não consigo entender. Tu pode certo? mostrar São ela polêmicos. completamente pelada, mas não os mamilos. Tipo, ridículo. Bom, pra finalizar, então, com o Vencer, The Sojourner. É um Planeswalker também, por 3 genéricas, uma branca e uma azul. E ele é basicamente um bonitão. Não tem muita coisa o que falar mesmo. O que eu vi eles comentando é a questão dos Mutton Chops, que eu não sei em português como é que é. Eu sabia o nome. Costela? Costela, isso aí. Costeletas. As costeletas do cara, assim. Ele tem uma aparência de bonitão ali, do jeito que ele se porta também. O que eu ouvi falar é que o desenho teria sido baseado no ator bem famoso do Doctor Who, David Tennant. Também foi o inimigo da... fugiu agora. Da Jessica Jones, no Netflix.
Então, se tu procurar pelo David Tennant, tu vai ver que ele tem uma boa semelhança. E eu sei já, por acompanhar Doctor Who, que as mulheres são completamente loucas pelo David Tennant. Então, não me admira que ele tenha sido escolhido pro top mais. Porque, tipo, o cara não tem quase nada à mostra. Basicamente, dá pra ver pescoço, o rosto e um pouquinho de braço. De pele, né? Então, é mais pela expressão facial, tudo. Que nem aquela foto da Chandra, tá ligado? O Act of Impulse também não mostra praticamente nada, mas... Isso. Tem alguma coisa primal ali naquele desenho que atiça. Nós humanos somos criaturas complicadas. É difícil de entender exatamente. Nós somos simples, cara. Nós temos que procriar pra perpetuar a espécie. Então, tipo... Exatamente. Né? Qualquer coisa relacionada tá valendo. Exatamente. Por aí. Então tá, eu acho que era isso. Foi um episódio, outros daqueles mais animados e mais... Tiração de onda. Exatamente. Mais zoeira, mais ruê BR. Que a gente tem que se manter fiel às nossas origens. Mas foi só uma piada, assim. Provavelmente depois quando a gente voltar pros episódios mais sérios novamente, mas esperamos que tenham curtido. Tentaremos pro próximo fazer uma coisa bem diferente, que pelo menos eu não vi nenhum podcast fazendo. Então, tomara que dê certo. Pode ser um total fail. Quero que contem pra mim, porque eu não sei o que é. Viu? É que é tão surpresa que nenhum dos nossos integrantes sabe.